Hello everybody, welcome to our English class. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de inglês da semana. Essa aula aqui é a aula da turma de sábado do Embu Guaçu. Turminha que começa das 10 horas e vai até o meio-dia. Turminha das 10 ao meio-dia, tá bom? Gente, vamos aí dar continuidade aos nossos estudos, ok? Agora nesse modo aí à distância. Videoaula, tá? Espero que vocês estejam tirando bom proveito das aulas, aprendendo, né? E aí nós vamos, nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade na Unit 14, unidade 14, Vacation, tá? Temos o texto aí que vai falar sobre vacations, ok? Nas outras aulas, nós vimos na unidade 13... a respeito de verbos e brincadeiras, tá? Verbos do passado, no modo do passado, e algumas brincadeiras também nós aprendemos aí na unidade 13. Essa unidade a gente continua ainda estudando, continua ainda falando a respeito, a unidade 14, continua ainda falando a respeito do tempo do passado, certo? Mas nós vamos falar sobre outras situações também, tá? Não só de brincadeiras, mas de atividades de uma maneira geral, ok? Aí o título do texto é Vacation. Vacation em inglês significa o quê? Férias. Então nós vamos falar sobre férias. Vacation time, ok? É importante que vocês entendam a diferença de vacation, que significa férias, para holidays, que significa feriados. Então, ó, vacation, férias, holiday, feriado e free day, né? Free day, dia livre, tá? Nós temos a Friday, que é a sexta-feira. Então, ó, de novo, vacation, férias, holiday, feriado, né? Free day, dia livre, tá? E Friday, sexta-feira. Não façam confusões aí, tá bom? Ok. Então nós temos aí a vacation, nós temos aí um texto entre os personagens aí, nós temos aí o Alp, a Lia, o William, tá? E são esses personagens que vão participar, Alp, William e a Lia, ok? Eles estão falando aí sobre as férias deles, não é isso? Eles estão falando aí sobre as férias deles. Eu vou ler o texto para vocês. Algumas palavras eu vou falar, outras palavrinhas eu vou pedir para vocês fazerem a pesquisa, tá bom? Para vocês aí pesquisarem alguns verbos e let's go. Vamos lá? Então, ó, começa o texto aí. O texto diz o seguinte: I'm going to tell you about my last vacation. I'm going to tell you about my last vacation. Eu vou te falar sobre minhas últimas férias. Aí o Alp fala, né? What did you do on your last vacation, Lia? What did you do? Então, ó, o did, nós aprendemos até então, nós estamos aprendendo aí o tempo do passado na língua inglesa. Nós vimos que do tempo do presente nós utilizamos do e does para o tempo do presente, né? Para o tempo do passado é apenas o did. Então, o do é presente e does também é presente. Só que o does, o que acontece com ele? O does ele é utilizado para a terceira pessoa. Já o did, ele é um verbo só para o passado e a gente utiliza ele com todas as pessoas, certo? Com todas as pessoas. Aí nós temos aqui, ó, I'm going to tell you about my last vacation. A primeira pergunta do Alp. What did you do? O did não tem tradução, tá? Ele só está aí para mostrar que é uma frase do passado, é uma pergunta do passado. Quando o verbo auxiliar ele vem sempre no começo da frase, tipo quando ele é a primeira ou a segunda palavra que aparece, sempre, gente, sempre ele não vai ter tradução. Ele só vai estar ali para nos exemplificar, para nos mostrar o tempo da pergunta. Tudo bem? É somente para isso mesmo, tá? Ok. Aí nós temos também
uma outra situação que é a continuação da frase, da pergunta no caso. What did you do on your last vacation? O que você fez nas suas férias passadas, tá? Nas suas últimas férias. Last vacation, últimas férias. Aí a Lia disse, né? Ela começa. I went to my grandparents' house. I went to my grandparents' house. Went é o verbo... É o go, é o verbo ir no passado, tá? I went to my grandparents' house, tá? O verbo go, to go, ele é, como vocês estão aprendendo, ele nas 3 colunas, ele é assim, go, no presente, no passado, ele vira went, W-E-N-T, e no passado particípio, ele vira gone, G-O-N-E, gone, ido, tá? Então, a gente tá vendo aqui um verbo irregular. Olha que interessante, nós estamos vendo um verbo irregular no tempo do passado, tá bom? Então eu fui, I went to my grandparents' house. They live in the countryside, tá? I stayed on their farm for a week. I didn't travel to any other place. Então, ó, ele falou assim, ó, eu fui para, ela disse, eu fui para a casa dos meus avós. Eles moram countryside dá a ideia de o quê? De um lugar mais distante, certo? Tipo, por exemplo, um sítio, pode ser uma fazenda, certo? Countryside. Então é um lugar mais afastado, não é na cidade, não necessariamente no centro da cidade. Aí continuando, ela fala, né? I stayed on their farm. Eu fiquei na fazenda deles for a week, por uma semana. I didn't travel to any other place. Eu não viajei para nenhum outro lugar, tá? Aí o Alp disse: I spent my last vacation with my family because I knew we wouldn't be together this year. We decided to have fun going to amusement parks. We went to the movies, restaurants, clubs, and enjoy the time having fun. How about you, William? What did you do last vacation? Olha só que frase grande, né? Bonita. Olha só. Spent. Se você procurar lá naquela tabela que a gente está estudando dos verbos, o verbo spent é a terceira coluna do verbo spend, que é passar. Então o verbo passar é spend, spent, spent, tá? Então, tá no passado. Nós estamos trabalhando ele aí na coluninha aí do simple past, do passado simples, tá bom? Então, eu passei minhas últimas férias com a minha família. Because I knew, o verbo knew aí, ó. O verbo knew é o know, o know de saber ou conhecer, porque eu sabia que we wouldn't be together this year. Nós não estaríamos juntos este ano. No caso, o Alp está fazendo a viagem dele aos Estados Unidos aí, conhecendo outras culturas, conhecendo outras pessoas, tá? We decided to have fun going to amusement parks. Nós decidimos nos divertir indo para parques de diversão. We went to the movies. Nós fomos ao cinema, restaurantes, clubes, and enjoyed the time, e curtimos um tempo having fun, nos divertindo, tá? E aproveitamos o tempo nos divertindo. How about you, William? E sobre você, William? What did you do last vacation? O que você fez nas últimas férias? Aí o William diz, né? Not much, não muito. The first week, a primeira semana, I stayed, olha o verbo, stayed, tá no passado. I stayed home with my family. Eu fiquei em casa com minha mãe, com minha família, desculpa. Eu fiquei em casa com a minha família. My father had to work. Meu pai teve que trabalhar. And my mother, minha mãe, went on business trip. E minha mãe saiu de viagens de férias. Business trip seria uma viagem a negócios. Então, my mother went, minha mãe foi numa viagem de negócios. Then, então,
The following week we traveled to the beach. Então, na following week. Então, na semana seguinte, nós viajamos. We traveled to the beach. Nós viajamos à praia. We had so much fun, despite the short time we stayed there. Despite, apesar de, tá? Grifa essa palavrinha. Despite significa apesar de. Nós nos divertimos. We had so much fun. Nós nos divertimos muito, apesar do short time. Short time, tempo curto. We stayed there, que nós ficamos lá. Ok? Bom, aí tem a continuação do texto, tá? Essa continuação do texto eu vou só ler essa continuação. Eu li, fiz algumas traduções já, de tudo que eu já li aqui, já traduzi. Agora eu só vou ler e vou pedir para que vocês continuem a tradução, tá bom? Não precisa me mandar o texto inteiro, eu quero só essa conclusãozinha aí, eu quero que me mande como homework, tá? Apesar de, a partir dessa frase aqui da Lia, tá? Vocês vão fazer a tradução, vocês vão fazer a interpretação, né? Lembra que inglês não é tradução, inglês é interpretação. Então vocês vão interpretar o texto e mandar para mim uma foto do finalzinho desse texto interpretado por vocês, ok? Vou continuar a leitura, só para a gente trabalhar um pouco a questão da pronúncia, da escuta em inglês, mas a tradução em si vocês vão fazer para mim. Essa é a primeira lição da aula, ok? Então a Lia diz assim, ó, beach, I love going to the beach. Sunny days are my favorite. The last time I went to the beach, I jogged, rode my bike, played on the beach with my brother and sister and swam. I really love swimming. Aí o Alp fala, talking about sunny days, my host family is taking me to the beach next weekend. I need to buy some sunscreen. It's getting hotter and hotter. Aí o William diz assim, I wish a wonderful weekend to all of you. I need to go home. I'm going to visit my relatives. Aí a Lia diz, I wish the same. We can talk about our amazing memories on Monday. Ok, então esse é o texto, tá? Esse textinho aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão traduzir esse finalzinho para mim e me mandar, tá?